Essa oração não é mais um vídeo qualquer. Ela foi feita para ti, para o momento exato que tu tá vivendo. Então, escuta com o coração aberto. Já escreve nos comentários: eu e minha casa somos do Senhor. Compartilha com alguém da tua família. Ativa o sininho, porque aqui é guerra espiritual séria. E todo dia tem palavra forte direto do céu. Agora respira fundo, se conecta com Deus e vem orar com fé. Tua casa vai ser transformada a partir de agora. Senhor Deus Altíssimo, Pai Eterno, me achego agora em espírito e em verdade diante do teu trono. Não como quem merece, mas como quem clama socorro. Minha casa está sendo atacada por forças que não se veem. Espíritos mulambos, sujos, malignos, sorrateiros, que se escondem nas brechas e sombras dos nossos lares. Essas entidades que entram sorrindo e se disfarçando, fingindo ser parte da rotina, mas aos poucos vão contaminando os ambientes, as conversas, as atitudes. São espíritos que odeiam a unidade, que quebram alianças, que confundem os filhos, que semeiam divisão, gritaria, rebelião e adultério. Ó Deus, tua palavra diz que a família é herança tua. Então por que deixarias tua herança nas mãos de demônios? Levanta-te, Jeová, sopra teu vento santo e dissipa a fumaça imunda desses mulambos. Eles se alimentam da bagunça, da mentira, da pornografia, da fofoca, da violência velada. Muitos já se acostumaram com eles achando que é só o jeito do lar. Mas não é, Senhor. É possessão sutil, é opressão psicológica, é estratégia infernal. Quantos lares destruídos sem causa visível? É o invisível que destrói. É o mal camuflado em aparência de normal. Por isso invocamos agora o poder dos teus anjos de guerra. Arcanjo Miguel, general dos exércitos do Senhor, entra na minha casa. Com tua espada flamejante, corta as amarras espirituais que ligam minha família a espíritos mulambos. Desfaz os pactos feitos consciente ou inconscientemente. Entra, Arcanjo Miguel, com teu exército. Invade cada cômodo, cada canto escuro, cada lugar onde esses demônios se escondem. Tira os tapetes, vira os móveis espirituais, revela tudo que está oculto, que não reste nada escondido, que não reste nenhuma legalidade para o inferno agir. Espíritos mulambos que moram no orgulho do marido, na rebeldia dos filhos, na frieza da esposa, no desânimo da oração, no silêncio da adoração, vocês estão sendo expulsos agora em nome de Jesus Cristo, o Messias vivo. Aqui não é mais lugar de vocês, ó Pai. Cobre minha casa com teu sangue. Cobre minha porta, meu teto, minhas janelas. Onde houver objetos consagrados ao inferno, revela. Onde houver palavras lançadas contra nós, cancela. Onde houver pactos feitos no passado, apaga com teu sangue. Eu declaro que minha casa pertence a Deus. Eu declaro que minha família será protegida dia e noite. Não vai mais haver visita do mal, pesadelo, vulto, briga sem motivo. Todo espírito de contenda que chegou de fininho, some agora. Arcanjos, fiquem de guarda. Senhor, se tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, então que se cumpra. Que cada espírito mulambo caia por terra agora, e que eles sejam banidos do território da minha casa. Não aceito mais presença demoníaca. E se alguém da minha casa abriu porta para esses seres, eu te peço misericórdia. Revela o que foi feito para que possamos renunciar. Mas enquanto isso, Arcanjo Miguel, sela os cômodos, sela o chão, o teto, as paredes, sela até os aparelhos eletrônicos. Nada fica de fora. Manda teus anjos varrerem essa casa com fogo santo. Cada risada suja desses demônios vai se calar. Cada influência invisível vai ser cortada. Cada voz contrária será silenciada. Eu clamo agora, Jesus, intercede por nós. Meu lar precisa da tua glória de volta. Eu me recuso a ver minha família ser destruída. Eu me recuso a viver de aparência enquanto tudo está apodrecendo por dentro. Eu me recuso a dormir com espíritos sentados na cabeceira. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia do confronto. O céu está guerreando por nós.
Arcanjo Gabriel, mensageiro do Senhor, traz tua luz e revela o que está oculto. Onde há mentira, mostra a verdade. Onde há engano, revela os planos. Onde há armadilhas, ilumina o caminho. Queremos ver com os olhos do Espírito o que está agindo contra nós. Espíritos mulambos que dançam nas madrugadas, que causam confusão no sono, que trazem ansiedade e vícios, que incentivam pornografia e depressão. Vocês estão sendo queimados agora. Nós os denunciamos em nome de Jesus e os enviamos ao abismo sem volta. Pai, coloca a tua glória de novo aqui. Como nuvem espessa no deserto, cobre nossa casa. Como fogo sobre o monte Sinai, acampa ao redor do nosso lar. Como rio de água viva, purifica cada ambiente. Que teu Espírito Santo encontre liberdade para reinar nesse lugar. E que mesmo quando dormirmos, teus anjos fiquem de vigia. Que não haja mais toques espirituais, nem opressão na mente, nem medo sem explicação. Espírito Santo, queima tudo que é estranho. Revela o que está em oculto. Nada vai ficar encoberto nesta casa. Senhor, envia teus 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, que se acampem nos 4 cantos desta casa, cada um com sua função. Miguel para guerrear, Gabriel para revelar, Uriel para iluminar, Rafael para curar. Que este lar seja um altar de adoração. Espírito Santo, acende a chama da vigilância no meu coração. Me ensina a orar com firmeza, a jejuar com propósito, a clamar com fé. Não deixes que eu durma no ponto enquanto minha família está sendo atacada. Desperta minha alma, ativa minha guerra. Deus, reveste-me com tua armadura. Cinge meus lombos com a verdade. Coloca o capacete da salvação na mente dos meus, o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Que minha casa esteja blindada espiritualmente, que nenhum espírito mulambo consiga penetrar. Pai, revele a atuação desses demônios sorrateiros, espíritos de confusão, que fazem marido não entender esposa, filhos se revoltarem, pai se ausentar emocionalmente. São como pragas que roem a estrutura familiar, são como cupins espirituais, corroendo tudo por dentro, mas tu és Deus que revela o escondido. Se há objetos consagrados, jogos, roupas, presentes amaldiçoados, alianças espirituais por gerações, mostra tudo. Não quero nada aqui que pertença ao inferno. Mesmo que doa, quero a verdade. Quero libertação completa. Arcanjo Miguel, não recue. Intensifica a guerra. Se tem espírito mulambo que ainda resiste, esmaga com tua espada flamejante. Que haja grito no reino das trevas. Que eles saibam que essa casa tem dono, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. Pai, quebra as maldições hereditárias. Quantas famílias destroçadas geração após geração. Os mesmos padrões se repetem: traição, brigas, doenças emocionais, vícios. É cadeia espiritual. Mas Jesus já quebrou essas correntes na cruz. Então aplicamos teu sangue agora. O sangue de Cristo ainda tem poder. E eu declaro ele sobre cada membro da minha casa, sobre cada armário, cada celular, cada pensamento. Que o sangue purifique memórias, emoções, vontades. Que o sangue de Jesus quebre pactos feitos até no ventre. Espíritos mulambos que operam na carne, nas tentações visuais, na sensualidade e no adultério. Vocês foram desmascarados. Vocês atuam nos bastidores, cochichando ideias, provocando afastamentos, incentivando conversas erradas. Mas agora acabou. Arcanjo Gabriel, abre os olhos do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Que eles vejam o que não estão vendo. Que sintam repulsa pelo que antes parecia comum. Que rejeitem o pecado e busquem tua presença. Que a casa respire arrependimento e santidade. Deus, entra na história da minha família e reescreve tudo. Muda os capítulos amaldiçoados. Arranca as páginas escritas pelo inferno. Inicia um novo ciclo de paz, restauração, fidelidade, obediência. Que este lar seja referência de cura para outras famílias. Espírito Santo, onde há ódio, derrama amor. Onde há gritaria, derrama mansidão. Onde há manipulação, derrama verdade.
Onde há frieza, derrama fogo. Onde há cansaço, derrama renovo. Onde há trevas, derrama luz. Não queremos metade da tua presença, queremos tudo. Senhor, nos ensina a fechar as brechas. Que cada atitude errada seja identificada e corrigida. Que haja arrependimento genuíno, confissão, perdão. Que não se esconda mais o pecado. Queremos limpeza completa. Queremos ser casa de verdade, casa consagrada a ti. Arcanjo Rafael, entra com tua cura nas emoções. Quantas feridas abertas, mágoas antigas, traumas silenciosos. Espíritos mulambos se alimentam disso. Mas tu és Deus que sara, que cura as lembranças, que trata o passado, que arranca o espinho do coração. Cura os filhos que cresceram vendo brigas. Cura os cônjuges que se feriram tentando amar. Cura os irmãos que não se falam mais. Cura as palavras que feriram como facas. Restaura os laços que o inferno tentou cortar. Que cada abraço perdido seja recuperado. E se o lar virou um campo de guerra, transforma em altar de adoração. Que as brigas virem orações. Que os gritos virem louvor. Que o silêncio virem lágrimas na tua presença. Que os corações se voltem uns aos outros. Que teu espírito reconcilie o que foi dividido. Pai, se há demônios escondidos nos hábitos, nos costumes, nas tradições da família, mostra. Espírito Santo, confronta. Tira da zona de conforto, expõe tudo. Não queremos mais viver influenciados por cultura de morte, por hábitos que dão legalidade ao inferno. Nos dá sabedoria, discernimento e força para dizer não. Que não sejamos dominados pela carne, que não nos tornemos escravos do entretenimento sujo, da música que invoca o mal, das palavras que amaldiçoam. Queremos ser vigilantes, santos, consagrados a ti. Arcanjo Uriel, com tua luz, brilha nos lugares mais escuros desta casa. Mostra os detalhes, os cantos onde ninguém vê. Traz à tona o que foi escondido por vergonha, medo ou acomodação. Tua luz revela, tua luz liberta, tua luz afasta os invasores espirituais. Senhor, não nos deixes cair no engano. Quantas vezes o mal se disfarça de bem? Quantas vezes os próprios da casa acham que o problema é humano? Mas a luta é espiritual. Por isso estamos guerreando no espírito, porque é aí que a vitória começa. Deus, eu tomo posse da autoridade que Jesus me deu. Eu digo em voz alta com fé: minha casa é território santo. Nenhum espírito mulambo vai habitar aqui. Não mais, não hoje, nunca mais. Declaro guerra santa contra todo espírito contrário ao céu. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que livrou Israel da mão dos feiticeiros do Egito, eu clamo agora. Olha para minha casa e vê o cerco que o inferno armou. Macumba foi feita, despacho lançado, bruxaria encomendada, mas eu confio. Tu és maior. Pai, tem gente mexendo com coisa suja, enterrando nome e acendendo vela, fazendo trabalho de separação, destruindo a paz da minha casa com feitiçaria. E tudo isso tem raiz em demônios mulambos que se alimentam dessas práticas nojentas. Mas eu me levanto agora contra isso. Tá quebrado em nome de Jesus. Toda macumba feita no cemitério, na encruzilhada, nas matas, nas águas, no terreiro, eu clamo o sangue do Cordeiro sobre esses lugares e declaro: não vai prosperar. Não vai atingir minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos. O Senhor me deu autoridade, e com ela eu piso em serpentes, escorpiões e toda obra das trevas. Nenhum despacho tem poder aqui. Nenhuma oferenda tem domínio. Nenhuma palavra maldita lançada no oculto vai vingar. Tá cancelado agora. Eu revogo toda maldição. Senhor, manda fogo dos céus, como o fogo que caiu no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Queima os pontos de contato, queima as palavras faladas, queima as velas acesas, queima os bonecos com o nosso nome. Queima tudo que foi consagrado ao inferno. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, corta as cordas espirituais que amarram minha casa a essas feitiçarias. Se houve pacto no passado, corta. Se houve oferenda feita em nome da família, desfaz. Se há objeto consagrado dentro de casa, revela e destrói. Espírito Santo, mostra tudo. Não quero viver com um vaso bonito, mas carregado de maldição dentro de casa.
Se há quadro, roupa, livro, item decorativo, presente ou objeto herdado que carrega maldição, mostra. Tua luz é mais forte que qualquer engano. Jesus, tu já levaste sobre ti toda a maldição na cruz. Tua palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E tu foste. Então, pelo teu sangue, que cada maldição lançada contra minha família se quebre agora. Nenhuma palavra lançada contra nós terá efeito. Pai, limpa as ruas ao redor da nossa casa, onde lançaram pó de cemitério, onde derramaram sangue de animal, onde enterraram trabalhos. Limpa com teu vento. Passa com fogo, com trovão, com tua mão santa. A terra onde pisamos será santa, porque te pertence. Todo espírito invocado por feitiçaria, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Espírito mulambo, pombagira, exu, tranca-rua, Zé Pilintra, caboclo, marabô ou qualquer outro nome. Vocês são derrotados. Vocês não têm direito legal sobre esta casa. Arcanjo Gabriel traz à luz tudo o que foi feito em segredo. Revela quem está por trás dos feitiços. Revela os nomes. Revela a intenção. Não para vingança humana, mas para que saibamos onde cortar o ciclo. Queremos andar em discernimento, sabedoria e santidade. Espírito de Deus, enche cada cômodo da minha casa. Que não haja lugar para vulto, nem para visitação noturna, nem para sons estranhos, nem para opressão. Que o ambiente seja consagrado a Ti. Que até o silêncio da madrugada glorifique Teu nome. Jesus, cobre meus filhos. Quantas crianças estão sendo atacadas por macumbas feitas por invejosos? Quantas não dormem, têm medo, ficam doentes sem motivo? Cobre com Teu sangue. Anjos do Senhor, guardem o sono deles. Nada vai tocá-los. Pai, cobre meu casamento. Nenhum feitiço de separação vai ter efeito. Nenhuma oração contrária vai prevalecer. Nenhuma amarração vai durar. Aquilo que Deus uniu, o homem, nem o diabo podem separar. E eu declaro: meu lar está unido pelo céu, firmado na rocha. Arcanjo Rafael, cura as feridas causadas por feitiços. Há lares destruídos por encantamentos. Há paixões falsas alimentadas por espíritos sedutores. Há ódio criado por maldições lançadas. Cura a alma de quem foi manipulado. Liberta o coração de quem foi enganado. Senhor, cobre minha mente. Quantas vezes o feitiço atinge os pensamentos, gera confusão, opressão, tristeza sem explicação, mas tua palavra diz que temos a mente de Cristo. Então declaro agora: todo pensamento contrário à tua verdade será levado cativo. Não aceito viver refém de energias negativas. Não aceito viver sob medo. Não aceito ficar me escondendo. Eu sirvo ao Deus vivo, sirvo ao Cordeiro, sirvo ao Rei dos Reis. E com essa autoridade, declaro que toda bruxaria, magia negra, voodoo, quimbanda, candomblé, está anulada. Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer os sinais da macumba. Aquela briga que começa do nada, aquela dor sem explicação, aquele olhar estranho, aquele presente com peso, aquele sonho recorrente. Nos faz sensíveis para combater com oração. Arcanjo Uriel, ilumina os caminhos que estavam bloqueados por feitiço. Destrava o que foi travado. Desbloqueia os projetos, os casamentos, as finanças, a saúde. Onde o inimigo trancou, que tua luz abra a porta que ninguém pode fechar. Senhor, tu és fogo consumidor. Então consome agora tudo que foi lançado no mundo espiritual contra nós. Consome palavras, objetos, imagens, pactos, votos. Consome até as alianças ancestrais que ainda tinham voz. Tudo tem que calar diante do nome de Jesus. Essa casa é tua. Esse lar é teu. Essa família é tua. E se é tua, nada que venha do inferno pode ficar. Então declaramos: expulsamos todo espírito enviado por macumba. Todo olho grande, toda inveja, toda língua maldita. Sai agora, Senhor. Sela este momento com tua paz. Que tua glória repouse aqui. Que teus anjos fiquem de guarda. Que o ambiente mude. Que as trevas batam em retirada. Que o nome de Jesus seja exaltado dentro dessa casa dia e noite, noite e dia. Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos.
Não existe dor que tu não veja, nem ferida que tu não possa tocar. Por isso clamo hoje, entra com tua cura sobrenatural na minha casa. Toca no coração quebrado, na mente ferida, na alma machucada por demônios que operam em silêncio. Pai, tu sabes quantos vivem sorrindo por fora, mas estão sangrando por dentro. O espírito mulambo agiu em silêncio, causou confusão, afastou pessoas, gerou traumas profundos. Mas tu és Deus de cura. Tu restauras o que ninguém mais acredita que tem conserto. Senhor, cura o marido que foi ferido pela rejeição. Cura a esposa que carrega mágoas antigas. Cura os filhos que cresceram no grito, no abandono, na frieza. Cura as palavras que machucaram, os gestos que cortaram, os silêncios que mataram. Espírito Santo, entra com teu bálsamo nos cômodos dessa casa. Onde houver dor, derrama teu óleo. Onde houver lembrança ruim, apaga com teu toque. Onde houver medo, lança fora com teu amor. A tua presença é cura viva, é alívio que o mundo não entende. Arcanjo Rafael, ministro da cura celestial, visita agora cada pessoa deste lar. Passa tuas mãos de fogo nos ossos, nas veias, na mente, no espírito. Onde a medicina desistiu, onde o psicológico está travado, entra com a cura do céu. Queremos cura que vem do alto. Senhor, cura a comunicação entre os familiares. Palavras malditas, gritos constantes, grosserias e desprezo são armas do inferno que abriram feridas. Mas tu és Deus que reconstrói pontes. Então constrói de novo o diálogo, constrói de novo o respeito e o cuidado. Pai, limpa a raiz da amargura. Tem coisa guardada que ninguém sabe, mas que virou morada de demônio. Tem ressentimento que abriu porta para espírito mulambo entrar sorrateiro. Por isso pedimos, arranca pela raiz, Senhor. Não queremos nada escondido. Cura os pais que foram traídos, os filhos que foram ignorados, os cônjuges que foram humilhados. Cura com teu sangue, Jesus. O sangue que tem poder para restaurar emoções, apagar lembranças sujas, reconstruir afetos. Nada é impossível para ti, Espírito Santo. Sopra agora um vento de reconciliação. Que os corações endurecidos amoleçam. Que a arrogância caia por terra. Que o orgulho dê lugar ao arrependimento. Que cada um veja seus próprios erros, e não só os do outro. Reconciliação vem da humildade. Senhor, onde havia distância gera reencontro. Onde havia silêncio gera confissão. Onde havia rejeição gera abraço. Onde havia rancor gera perdão. Deus, quebra as muralhas emocionais. Que essa casa seja restaurada pelo poder do teu Espírito. Espírito mulambo que alimenta mágoas, some agora. Você se esconde em feridas antigas, mas hoje está sendo expulso. O que estava oculto foi revelado. Tua estratégia foi quebrada. Esta casa vai ser lugar de cura, de paz, de comunhão verdadeira. Pai, restaura a confiança. Restaura os sonhos da família. Restaura os projetos parados por causa das brigas. Restaura os planos que foram travados por causa da guerra espiritual. Que tudo volte para o lugar. Que tudo seja reorganizado pela tua mão. Arcanjo Uriel, traz luz nas mentes. Que todos entendam que há batalha espiritual por trás dos conflitos. Que ninguém lute um contra o outro, mas se unam para lutar contra o verdadeiro inimigo. Que o lar se transforme num quartel do céu, não num campo de batalha emocional. Senhor, coloca a tua paz como cimento entre os corações. Que o que estava desfeito se junte. Que o que estava rachado seja colado pelo teu amor. Que o que parecia irreversível seja revertido. Tu és Deus de recomeço. Tu fazes nova todas as coisas. Cura os traumas que vieram de fora. Relacionamentos passados, abusos, perdas, fracassos. Nada disso tem mais poder aqui. Declaramos que o passado foi encerrado. Agora é tempo de restauração. Essa casa será curada emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Pai, cura os lares marcados por vício. Vício em álcool, drogas, pornografia, apostas. São portas abertas para o inferno. Mas hoje declaramos, essas cadeias caem por terra. Vem libertação,
Vem transformação. Espírito mulambo que se alimentava disso, some. Arcanjo Miguel, faz uma varredura espiritual. Tudo que ainda resta de legalidade demoníaca nessa casa, corta. Não aceitamos mais migalhas do inimigo. Queremos cura completa, libertação total, restauração de verdade. O sangue de Jesus cobre tudo. Senhor, cura o emocional de quem já pensou em desistir da própria vida. Quem se sentiu esquecido dentro da própria casa. Quem teve vontade de fugir, de sumir, de morrer. Pai, entra com teu amor agora. Mostra que ainda há esperança. Mostra que não acabou. Tu és Deus que levanta do pó o caído. Tu restauras a honra de quem perdeu tudo. Tu curas as feridas mais escondidas, as que nem a gente sabe explicar. Por isso clamamos, vem Deus da cura. Sopra a vida onde a morte tentou entrar. Sopra a alegria onde havia tristeza. Pai, nos ensina a cuidar uns dos outros. Que a rotina não nos torne insensíveis. Que voltemos a perceber a dor no olhar do outro, a falta no silêncio, o cansaço na fala. Que a casa seja lugar de apoio, de escuta, de presença real. Queremos amor genuíno, não de aparência. Senhor, onde houver frieza espiritual, acende o fogo de novo. A frieza dá lugar ao ataque. A oração apagada abre porta para demônio entrar. Então sopra tua brasa viva. Reacende a fé, reacende a busca, reacende o clamor. Casa quente no espírito não vira morada de mulambo. Espírito Santo nos enche agora. Não com barulho, mas com profundidade. Não com grito vazio, mas com verdade. Queremos ser cheios até transbordar. Queremos que o ambiente mude com tua presença. Queremos que cada visita perceba. Essa casa tem algo diferente. Pai, obrigado pela tua cura. Mesmo sem ver tudo ainda, já te agradecemos. Porque o milagre começou. O mover já está em andamento. A cura já foi liberada. E essa família será testemunho vivo do que o Senhor pode fazer quando alguém decide guerrear de joelhos. Senhor, tua palavra diz que a bênção do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. Então hoje eu clamo com base nas tuas promessas. Guarda os meus filhos, protege minha descendência. Não permitas que herdem maldições, mas que herdem tua presença viva. A Bíblia é clara. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então eu te peço, ajuda-nos a ensinar, a formar, a corrigir, a guiar. Que nossos filhos não cresçam sem direção espiritual. Que eles conheçam tua voz. Pai, o espírito mulambo tenta capturar as crianças. Atua nos desenhos, nos vídeos, nos jogos, nas escolas. Ele planta rebeldia, confusão de identidade, sexualidade distorcida, vício em tecnologia. Mas hoje eu coloco um basta em nome de Jesus Cristo. Senhor, que nenhum espírito de engano seduza a minha geração. Que os olhos dos meus filhos sejam blindados. Que os ouvidos deles rejeitem o que é mal. Que seus corações sejam terra fértil para a tua palavra. Que eles não sejam influenciados pelo mundo, mas transformadores do ambiente. A tua palavra diz em Deuteronômio: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás diligentemente a teus filhos. Então, Deus, que a Bíblia seja o fundamento da nossa casa. Não apenas lida, mas vivida. Não por costume, mas por fé real. Espírito Santo quebra todo ciclo repetitivo que vem das gerações anteriores. Ciclos de traição, alcoolismo, miséria, separações, doenças emocionais. A palavra diz que Cristo se fez maldição por nós, então não aceitamos mais heranças malignas. Deus, tua palavra afirma que quem está em Cristo é nova criatura. Então essa geração será diferente. Não herdará a dor, a destruição e a bagunça espiritual dos que vieram antes. Ela herdará o temor, a oração, a verdade, a santidade. Essa geração será marcada pelo céu. Pai, levanta os meus filhos como profetas, que eles conheçam tua voz desde cedo, que não sejam seduzidos pelos atalhos da carne, nem pelos convites do inferno disfarçados de prazer, que sejam separados, guardados e selados com teu espírito,
Espíritos mulambos que rondam nossos filhos, que se apresentam como brincadeira, como desenho inocente, como música legal. Vocês foram desmascarados. Estão proibidos de tocar nos meus. Eu clamo o sangue de Cristo sobre cada filho e filha. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Então o inimigo não vai roubar minha herança, não vai corromper minha descendência, não vai entrar sorrateiro pelas telas, pelas amizades, pelas redes sociais. Eu vigio, eu oro, eu luto. Essa geração é do Senhor. Espírito Santo levanta um clamor de intercessão nas mães e pais. Que cada responsável espiritual se posicione como sentinela, que não se distraia com trabalho, com problemas, com rotina. Que tenha tempo de joelhos, que vigie as brechas, que ore com fervor. Pai, tua palavra diz que tu és um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas também afirma que tua misericórdia alcança até 1000 gerações dos que te amam. Então que tua misericórdia seja nossa herança. Arcanjo Miguel, sela o quarto dos meus filhos. Nenhum demônio entra, nenhum ataque noturno, nenhuma opressão durante o sono. Coloca tua espada flamejante na porta. Protege suas mentes dos dardos do maligno. Protege suas emoções das setas da rejeição. Senhor, protege a identidade dos nossos filhos. O mundo está tentando deformar o que tu criaste, mas a tua palavra diz: homem e mulher os criou. Que eles cresçam sabendo quem são, firmes na verdade bíblica, convictos da tua vontade. Não serão confundidos. Deus, sara os filhos que estão feridos emocionalmente, que cresceram vendo brigas, que não receberam afeto, que carregam carência, medo, insegurança. Sara com tua presença. O Senhor é pai dos órfãos e restaurador de lares. Entra com cura completa. Espírito mulambo que trabalha na rebeldia, que sopra insatisfação, que incita confronto, que destrói a autoridade espiritual dos pais, está repreendido agora. Minha casa tem ordem. Minha casa tem autoridade em Cristo. Minha casa tem direção. Senhor, tua palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa é nossa. Essa palavra está de pé. Mesmo que alguém da família esteja afastado, eu declaro: vai voltar. Porque tua palavra não volta vazia. Tua promessa não falha. Espírito Santo traz consciência nos filhos, que eles entendam desde cedo que há guerra espiritual, que saibam resistir ao mal, que saibam fechar portas, que saibam dizer não, que carreguem tua presença com temor, que te obedeçam mesmo em meio à pressão. Pai, fortalece os vínculos familiares, une os pais aos filhos, os irmãos entre si. Que haja carinho, confiança, cuidado, perdão, que não seja só convivência, mas comunhão verdadeira. Que o lar seja abrigo, não campo de guerra. Que o afeto seja genuíno. Senhor, se há filhos envolvidos com drogas, com más companhias, com pecado escondido, revela agora. Entra com confronto, com libertação, com amor restaurador. Arranca da lama, limpa com teu sangue, traz de volta para casa, para o altar, para tua presença. Deus, se há filhos aprisionados na mente com ansiedade, depressão, autodesvalorização, sopra a vida agora, sopra a esperança, sopra a alegria. Tua palavra diz que o Espírito Santo consola, fortalece, renova. Então renova o ânimo dos nossos filhos. Pai, entrega visão espiritual a essa geração, que tenham sonhos santos, visões celestiais, palavra viva na boca. Que sejam instrumentos de intercessão desde pequenos, que carreguem a tocha da fé adiante, que não se envergonhem do Evangelho, que preguem com autoridade. Deus, sela essa geração com teu Espírito. Que não sejam frios, mornos, nem distraídos, que sejam cheios de temor, ousadia e amor. Que sejam luz onde houver trevas, que sejam profetas no meio do caos, que sejam teus representantes na terra. E se algum filho se perdeu, Senhor, traz de volta. Mesmo que esteja no fundo do poço, na lama do pecado, tua mão pode alcançar. Como diz a palavra, o filho pródigo ainda volta. E quando voltar, a casa estará pronta para recebê-lo com festa e restauração. Deus me levantou para dizer:
Que você tem autoridade espiritual precisa se posicionar. Se o inimigo está agindo dentro da tua casa, é porque alguém largou a espada, alguém fechou a Bíblia, alguém abandonou o altar. Lar sem direção espiritual vira terreno de mulambo. O problema é que hoje tem muito lar desprotegido, porque os pais se cansaram de orar. As mães estão ocupadas demais, os filhos já não ouvem ninguém, e os espíritos malignos se aproveitam desse buraco. O inferno age onde não há vigilância. Deus não te chamou para ser refém dentro da tua própria casa. Deus te chamou para ser sacerdote, para ser sentinela, para colocar o inimigo para correr. Autoridade espiritual não é sentimento, é posição. Quem tem Jesus tem autoridade no mundo espiritual, então não aceita viver com vulto passando, barulho estranho à noite, pesadelos, brigas sem sentido, tristeza do nada, dor sem diagnóstico. Isso é sinal de invasão espiritual. É sinal de que o território foi violado. E se foi violado, é tua obrigação se levantar. O mundo natural obedece o espiritual. Então tu não muda tua casa gritando, tu muda orando. Tu não restaura tua família na força do braço, mas no clamor. Quando tu te posiciona, o céu se move. Quando tu abre a boca com fé, o inferno recua. A Bíblia fala de autoridade desde Gênesis até Apocalipse. Jesus não veio para te dar religião. Ele veio para te dar domínio espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Isso não é frase bonita, é chamada para guerra. E tua casa é teu campo de batalha, pai e mãe. Voltem a orar alto dentro de casa. Parem de ter vergonha de repreender o mal. Essa geração precisa ver pais de joelhos, mães com a Bíblia na mão, filhos vendo que em casa se serve ao Deus vivo. Tua casa é altar, pai e mãe. Voltem a orar alto dentro de casa. Parem de ter vergonha de repreender o mal. Essa geração precisa ver pais de joelhos, mães com a Bíblia na mão, filhos vendo que em casa se serve ao Deus vivo. Tua casa é altar. E se você está sozinho nesse processo, Deus te dá força dobrada, porque quem se posiciona no Espírito, mesmo sem apoio humano, recebe reforço angelical. Tua autoridade não vem de quem te ajuda, vem de quem te chamou. Então assuma a tua posição. Agora, com essa palavra cravada no peito, vamos orar com base nas promessas do Salmo 91. Não vou citar verso por verso, mas vou declarar com autoridade o que esse salmo garante para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos juntos. Pai, eu habito no teu esconderijo. Descanso à sombra das tuas asas. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Confio totalmente em ti. Tu me livras do laço do caçador e das armadilhas do inferno. Tu me guardas do espírito mulambo e das pestes que não se veem. Tu me cobres com tuas penas, e debaixo das tuas asas eu estou seguro. Tua verdade é escudo e proteção. Eu não temerei o pavor noturno, nem os ataques que chegam disfarçados, nem setas lançadas em silêncio. Não temerei nem praga espiritual, nem maldição hereditária. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas minha casa não será atingida. Porque tu, Senhor, estás comigo, teus anjos estão ao redor. O mal passa longe. Nenhuma força maligna toca em mim, nem nos meus. Minha casa é blindada pela tua presença. Olharei com os olhos e verei a derrota dos ímpios. Verei o cair dos demônios. Verei os mulambos recuarem. Verei as correntes se quebrando. Verei os laços sendo desfeitos. Verei a libertação chegando como fogo purificador. O Senhor peleja por mim. Senhor, eu fiz da tua presença minha morada. E porque habito em ti, nenhuma praga entrará na minha casa. Nenhuma maldição tocará no meu lar. Nenhum despacho terá força. Nenhum feitiço terá sucesso. Nenhuma seta espiritual terá alvo aqui. Tu dás ordem aos teus anjos ao meu respeito. Eles me guardam, me cercam, me protegem. Não tropeçarei. Não serei abatido. Mesmo em guerra espiritual intensa, não serei vencido, porque estou guardado pelo Altíssimo. Tua palavra me garante isso. Pisarei sobre serpentes e escorpiões espirituais. Esmagarei a cabeça do inimigo. Pisarei sobre espíritos mulambos, sobre demônios de confusão.
sobre potestades que operam em casas divididas. O Senhor me dá autoridade sobre todo espírito imundo. Porque te amo, Senhor, tu me livras. Porque conheço o teu nome, tu me respondes. Quando clamo, tu me ouves. Quando me escondo em ti, tu me escondes da tormenta. Quando me lanço aos teus pés, tu me levantas com força dobrada. Senhor, tu estás comigo na angústia. Me sustentas, me livras, me honras. Me dás longevidade e mostras tua salvação. Não serei destruído, não serei envergonhado, não serei abandonado. O Senhor é fiel, tua promessa é escudo que não falha. Por isso, Pai, declaro agora: esta casa é território de Salmo 91. Minha família será protegida de noite e de dia. Os anjos do Senhor estão aqui. Os demônios foram expulsos. Os muros foram selados com teu sangue. E a paz reina porque tu reinas. Pai, começa derramando teu Espírito Santo sobre cada membro da minha casa. Tua palavra diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar quando veio o vento impetuoso. Então sopra esse vento agora aqui dentro. Entra com poder de verdade, não com ritual vazio. Não queremos barulho sem mudança. Queremos o Espírito que convence, que purifica, que transforma. Queremos dons, sim. Mas, acima de tudo, queremos caráter alinhado contigo. Queremos fruto do Espírito operando nos detalhes da nossa rotina. Não queremos barulho sem mudança. Queremos o Espírito que convence, que purifica, que transforma. Queremos dons, sim. Mas, acima de tudo, queremos caráter alinhado contigo. Queremos fruto do Espírito operando nos detalhes da nossa rotina. Pai, tua igreja em Atos era marcada pela oração constante. Então ensina minha família a orar de novo, a acordar e já falar contigo, a dormir em comunhão contigo. Que a oração volte a ser natural, necessária, e não um peso ou um momento raro, como no livro de Atos. Que sejamos cheios do Espírito Santo e da palavra. Não basta saber o nome de Jesus. Temos que andar em nome de Jesus. Tua igreja em Atos tinha autoridade para expulsar demônios, curar doentes e pregar com ousadia. Queremos isso. Senhor, fortalece a fé de cada um aqui dentro. Tem gente desanimada, enfraquecida, esfriando na fé. Mas em Atos tu renovavas os apóstolos com poder, mesmo depois das perseguições. Então renova a fé de quem pensa em parar. Reacende a chama nos corações. Pai, ensina-nos a vigiar nos detalhes. Vigiar o que entra pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. Que não sejamos crentes de domingo, mas discípulos do dia a dia. Em Atos, eles vendiam tudo por causa do Evangelho. Que tenhamos esse nível de entrega. Vigia nossas palavras, Senhor. Que não haja mais maldição sendo lançada no ambiente familiar por palavras impensadas. Tua palavra diz que os crentes em Atos falavam com ousadia, mas também com graça. Que a boca da nossa casa seja instrumento de cura, não de destruição. Vigia nossas finanças, Deus. Que não haja dinheiro entrando por meio sujo, nem sendo usado com avareza. Em Atos, os discípulos compartilhavam, ajudavam, investiam no reino. Que tenhamos sabedoria financeira, honestidade e coração generoso. Vigia as amizades da casa, Pai. O livro de Atos fala de comunhão entre os santos, mas hoje tem casa sendo destruída por amizades que dão legalidade para o inferno. Corta os laços errados. Separa o que não edifica. Une nossa casa a pessoas de fé, não de confusão. Vigia o que é servido à mesa. Atos fala do partir do pão com alegria e simplicidade. Que cada refeição aqui seja consagrada a Ti. Que não haja alimento consagrado ao mal. Que até a comida seja lugar de gratidão, não de murmuração nem contaminação. Senhor, ungi cada ambiente da casa. Que todo cômodo tenha Tua marca. Que o quarto seja lugar de descanso no espírito. Que o banheiro seja lugar de purificação física e espiritual. Que a cozinha seja altar de provisão. Que a sala seja terra santa de comunhão. Pai, coloca Teus anjos para guardar as portas e janelas. Que nenhum espírito mulambo entre por distração. Que nenhuma energia estranha se instale. Em Atos, as cadeias se abriram quando Teus servos oraram. Que hoje toda prisão invisível também seja quebrada. Espírito Santo visita cada celular, cada televisão, cada computador dessa casa.
Que o conteúdo visto aqui não seja brecha para o diabo. Que haja arrependimento se tiver pecado escondido. Tua palavra cortava o coração dos ouvintes em Atos. Corta o nosso também. Pai, se há alguém aqui dentro como Ananias e Safira, vivendo de aparência, mentindo para o Espírito, escondendo o pecado, confronta agora. Antes que a morte espiritual entre, que venha a verdade. Não queremos juízo, queremos conserto. Queremos pureza no altar da casa. Senhor, tua igreja era generosa, missionária, ousada. Que nossa casa não fique presa no egoísmo, no comodismo, na zona de conforto. Que cada um aqui se levante com propósito. Que sirvam, evangelizem, orem, se movam. Em Atos, ninguém ficava parado. Pai, se algum dos meus está sendo pressionado a negar a fé como Estevão foi perseguido, dá coragem. Que ninguém se cale diante da injustiça. Que ninguém abaixe a cabeça para o sistema do mundo. Que sejamos fiéis até o fim, mesmo sob fogo cruzado. Espírito Santo, nos leva a viver o poder do livro de Atos na prática. Não queremos só ler milagres, queremos ver milagres. Não queremos só estudar sobre línguas, queremos falar em línguas. Não queremos só ouvir sobre unidade, queremos viver essa comunhão. Que a unção seja real, que os demônios batam em retirada, que a casa vibre com tua presença, que cada oração seja como terremoto espiritual, como aconteceu na prisão de Paulo e Silas. Que o louvor quebre corrente aqui dentro também, Senhor. Faz da nossa casa uma casa de Atos, onde o Espírito move, onde a palavra é viva, onde as pessoas se convertem, onde há temor e reverência. Não queremos aparência, queremos avivamento. Não queremos moldura bonita, queremos fogo puro. Pai, eu te peço, sela esse ambiente com o Espírito que desceu naquele cenáculo. O mesmo Espírito que batizou Pedro e o transformou num pregador ousado. Que esse mesmo fogo caia agora neste lar. Que o céu entre com autoridade, poder e renovo. Senhor, tem muita gente dentro de casa sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. O inimigo se infiltrou na mente. Instalou pensamentos de desânimo, medo, culpa, confusão. Mas hoje, Pai, eu me levanto em nome de Jesus. Toda ansiedade que tira a paz, que trava decisões, que faz o coração disparar sem motivo, que rouba o sono, eu ordeno agora, caia por terra. Espírito de angústia que ronda a mente dos meus, some da minha casa. Você não tem autoridade aqui. Pai, tua palavra diz para não andarmos ansiosos, mas apresentarmos tudo em oração. Então eu coloco agora cada preocupação diante do teu trono. O amanhã, o dinheiro, o futuro, os filhos, os relacionamentos. Tudo está nas tuas mãos. Jesus, tu és o príncipe da paz. E onde tu reina, o medo não reina. Onde tua presença entra, a opressão sai. Onde teu nome é exaltado, o inferno se cala. Por isso declaro, minha casa terá paz real, não paz de aparência. Tua paz vai habitar aqui. Senhor, toda depressão escondida, toda tristeza profunda sem explicação, toda sensação de vazio constante, todo peso na alma, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito de morte, de cansaço, de escuridão, você perdeu. Sai da minha casa. Espírito Santo, ilumina as áreas sombrias da mente. Aquelas feridas não tratadas, aqueles traumas antigos, aquelas lembranças que viraram prisão. Tua palavra é luz. Então ilumina tudo. Que nenhum canto da alma fique escondido das tuas mãos. Pai, restaura a mente dos meus. Limpa os pensamentos. Organiza as emoções. Renova a esperança. Que o cérebro volte a funcionar no ritmo do céu. Que as sinapses não carreguem mais culpa, peso, condenação. Que a mente seja leve, pura, focada em ti. Senhor, cancela agora toda sentença espiritual que foi lançada contra a mente dessa casa. Palavras ditas com ódio, palavras de maldição, pragas lançadas, xingamentos recebidos. Tudo isso é anulado agora. O sangue de Jesus tem poder sobre cada palavra maldita. Espírito de comparação que gera insegurança, você está cancelado. Espírito de cobrança interna, você perdeu. Espírito de medo do fracasso, de pânico,
de vergonha. Vocês estão expulsos agora, em nome de Jesus Cristo. Essa mente é território consagrado. Pai, tu dás beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então troca agora, Senhor. Tira o luto da alma, tira o peso do coração, tira o fardo invisível e veste essa casa com tua alegria. Renova a aliança familiar, Deus, porque muitas vezes a ansiedade cresce onde a aliança se quebrou. Quando o amor esfriou, quando o respeito se perdeu, quando o cuidado desapareceu. Restaura os vínculos, reconstrói o afeto, reacende a empatia. Pai, entra nos diálogos da casa. Que as palavras voltem a curar, não ferir. Que o tom de voz seja brando. Que as conversas tenham consolo, esperança, direção. Que a família volte a falar com amor, e não só com cobrança. Tua palavra sara, até pela boca. Senhor, ajuda a perdoar. Tem depressão nascendo de mágoas antigas, de culpa não resolvida, de histórias mal contadas. Espírito Santo, visita o passado e cura. Traz memória seletiva do céu, que se lembre só do que edifica, que o resto seja apagado pelo sangue. Deus, tua palavra diz que devemos renovar a mente todos os dias. Então hoje, mais uma vez, eu te entrego minha mente e a mente dos meus. Que não sejamos controlados por sentimentos ruins. Que não sejamos reféns do que sentimos. Que sejamos guiados por tua verdade. Arcanjo Miguel, fecha as brechas espirituais da mente, onde o diabo entrou com sugestão, com pensamento suicida, com mentira, com acusação, com engano. Corta agora. Sela com fogo do céu. Protege os pensamentos dos meus com espadas de luz. Espírito Santo, sopra sobre os cérebros dessa casa. Alinha a química interna, acalma os impulsos, estabiliza os pensamentos. Se for necessário, usa profissionais da saúde como teus instrumentos. Mas acima de tudo, que o toque do céu venha sobre cada um. Pai, fortalece quem está cansado de fingir que está bem. Quem se esconde atrás de tarefas, de ocupações, mas por dentro está implodindo. Mostra que não precisa disfarçar na tua presença. Aqui pode ser verdadeiro. Aqui a dor encontra cura. Senhor, se houver vício escondido usado como fuga, cigarro, bebida, comida, compras, jogos, revela agora. Espírito de dependência emocional e química, eu te repreendo. Essa casa não será refúgio de fuga, será lugar de enfrentamento e cura. Pai, levanta intercessores dentro da casa. Alguém que olhe para o outro e perceba quando algo está errado. Alguém que ore em silêncio, que abrace com discernimento, que ministre tua paz sem fazer alarde. O ministério da consolação precisa nascer nessa família. Jesus, tu conheces o íntimo. Tu sabes onde ninguém mais toca. Então entra nas regiões mais profundas do ser. Restaura a identidade, o valor, a fé. Que ninguém mais diga, não aguento mais. Que agora digam, em Cristo eu posso continuar. Senhor, enche cada espaço com teu Espírito, que a presença santa preencha cada buraco da alma, que não sobre espaço para o medo, para a raiva, para a comparação, para o lamento, que teu amor transborde e cure as rachaduras internas. Espírito Santo, sussurra palavras de vida no coração dos meus, que mesmo em silêncio sintam teu cuidado, que saibam que não estão sozinhos, que teu consolo é real, que tua graça é suficiente, que mesmo sem forças, tua mão está estendida. E eu declaro agora, nenhuma ansiedade dominará essa casa, nenhuma depressão terá poder, nenhum ataque de pânico vai paralisar, nenhuma escuridão mental vai vencer, porque o Senhor é luz, é vida, é ânimo, é esperança. Tá na hora de entender uma coisa. Se a tua vida está sendo sugada, se teu dinheiro some, se tua paz evapora, se tua força acaba do nada, tem devorador agindo. Tem demônio alojado em algum canto. E hoje, com a autoridade do céu, nós vamos expulsar tudo isso. Devorador não é só quem rouba tua grana. É quem destrói tua energia, tua fé, teu tempo, teus relacionamentos, tua mente. Devorador entra onde há brecha. Entra por inveja, por pecado escondido, por palavra maldita. Mas hoje essa casa vai ser selada de verdade.
A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então não tem conversa. Ou o diabo sai, ou ele sai. Aqui não é lugar de convivência com trevas. Ou a luz reina, ou as trevas caem. E hoje é o dia da queda de toda a fortaleza espiritual. Senhor, eu oro agora contra toda a fortaleza que o inferno construiu em silêncio. Fortalezas de medo, de escassez, de religiosidade fria, de trauma, de opressão, de orgulho, de divisão. Cada uma dessas muralhas cai agora em nome de Jesus. Pai, derruba com tua mão forte o que a alma não conseguiu. Destrói com teu fogo o que a terapia não acessou. Arrebenta os grilhões que o tempo não curou. A tua palavra é martelo que esmiuça a pedra. Então bate forte até não sobrar entulho espiritual. Senhor, começa pela mente. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, lança por terra. Toda imaginação distorcida, todo raciocínio tóxico, toda crença limitante, seja agora quebrado. Queremos mente livre, mente renovada. Pai, depois visita o coração. Se a mágoa, raiz de amargura, inveja, orgulho, ressentimentos arranca, o devorador se alimenta dessas sujeiras. Então limpa, purifica, lava com teu sangue. Não queremos ser abrigo de demônio nenhum. Senhor, se há objetos consagrados ao mal dentro da casa, revela agora. Mostra o que está escondido. Presente consagrado, imagem contaminada, peça de roupa, enfeite, utensílio. Tudo que for porta para o inferno será retirado com autoridade em nome de Jesus. Deus, consagramos cada cômodo da casa, do portão ao quintal, do quarto à cozinha, do banheiro à garagem. Que o teu espírito habite em cada espaço, que não haja nenhum canto onde o inimigo possa se esconder. Essa casa será templo, não esconderijo de Satanás. Pai, levanta muralhas espirituais em volta dessa casa. Cerca com tua glória, cerca com teus anjos, cerca com fogo do céu, que qualquer seta maligna bata e volte, que qualquer plano demoníaco falhe, que todo ataque se transforme em testemunho de livramento. Jesus, sela o telhado com teu sangue, sela as paredes, sela o chão, sela as entradas e saídas, que nenhum espírito de retaliação consiga tocar aqui, que não haja volta do que foi expulso, que não haja brecha futura, selamento eterno pelo teu nome. Pai, tira o nome da minha casa da lista do inferno. Apaga agora qualquer pacto antigo, qualquer caderno de feitiçaria, qualquer altar levantado contra nós. Cancela toda oferenda feita com nosso nome. Queima tudo com fogo celestial. Espírito Santo, reveste cada membro da casa com armadura completa. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, sandálias do Evangelho. Ninguém mais desprotegido. Todos blindados com tua palavra. Deus, tu dás autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então hoje pisamos no devorador. Pisamos no espírito de escassez. Pisamos no espírito de ruína. Pisamos no espírito de miséria emocional, espiritual e financeira. Esse ciclo foi quebrado. Deus, tu dás autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então hoje pisamos no devorador. Pisamos no espírito de escassez. Pisamos no espírito de ruína. Pisamos no espírito de miséria emocional, espiritual e financeira. Esse ciclo foi quebrado. E agora, Senhor, como no livro dos Salmos, queremos declarar tua verdade em forma de clamor. Não como repetição vazia, mas como arma de guerra. Cada verso se transforma em espada afiada, em decreto do céu, em escudo de proteção divina. Prepara, porque vai descer. Senhor, tu és minha rocha, meu lugar seguro. Tu és minha fortaleza diante do ataque. Tu és torre forte no meio da tempestade. Quando o mal se levanta, eu corro para ti. Quando o inferno avança, tu me escondes. Tu és meu escudo, meu abrigo, minha garantia. Tu me livras dos que tramam contra mim. Tu me sustentas quando vacilo. Tu enxugas minhas lágrimas quando ninguém vê. Tu és aquele que peleja por mim em silêncio. Tu és o dono da guerra, e comigo tu guerreias com mão forte. Em ti confio, Senhor, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando não vejo saída,
Mesmo quando o cansaço me alcança, minha esperança está em ti. Minha força vem do céu. Tu és meu pastor e nada me faltará. Tu preparas mesa para mim, mesmo na frente dos meus inimigos. Tu me honras onde fui humilhado. Tu levantas a cabeça que estava caída. Tu unges minha vida com óleo novo, e o meu cálice transborda, mesmo depois da guerra. Tu preparas mesa para mim, mesmo na frente dos meus inimigos. Tu me honras onde fui humilhado. Tu levantas a cabeça que estava caída. Tu unges minha vida com óleo novo, e o meu cálice transborda, mesmo depois da guerra. Tua bondade e tua misericórdia me seguem todos os dias. Até nos piores dias tu estás lá. Tu nunca me deixaste, nunca me abandonaste. Tu foste fiel quando eu fui fraco. E por isso, Senhor, eu te adoro, eu te honro, eu te coloco no trono da minha casa. Tu és aquele que acalma o vento, que para a tempestade que fecha a boca do leão. Tu és aquele que entra na fornalha e muda a sentença. Tu és Deus do impossível, Deus de milagre, Deus que transforma a maldição em bênção. Senhor, tua palavra me guarda, teu espírito me guia, tua presença me blinda, e tua unção quebra todo jugo. Nenhum devorador vai mais operar aqui, nenhum demônio vai tocar nos meus, nenhuma obra maligna vai prosperar. Tua proteção é completa. Declaramos agora: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Essa família é lavada pelo sangue. Esse ambiente é cheio da glória de Deus. E tudo aquilo que o inferno tentou destruir, Deus vai restaurar, renovar e multiplicar. Se essa oração tocou teu coração, então não guarda só para ti. Escreve aqui nos comentários o que Deus falou contigo. Compartilha esse vídeo com alguém da tua família que precisa ser liberto. Ativa o sininho e fica firme com a gente nessa caminhada espiritual. Aqui é lugar de transformação e lembra, tua casa tem dono, tua mente tem dono, tua alma tem dono. Jesus Cristo reina. Até a próxima batalha de fé.